Entrevista agora para a gente falar sobre combustível e principalmente na questão do impacto do aumento do ICMS do combustível. Por quê? Nós conversamos na semana passada com o presidente do Sindipetro, o Luiz Antônio Amin, que sempre gentilmente está aqui na CBN conversando com a gente sobre aumento da gasolina, redução, como é que é a logística da distribuição e tudo mais. E o presidente já adiantava o seguinte, olha, vem novas reuniões, novos encontros, novas decisões nos próximos dias. Uma delas é o seguinte, o governo de Santa Catarina já decidiu que, através da Secretaria da Fazenda, quer cobrar a diferença do ICMS entre o preço de pauta, né, e o preço de bomba. Quer dizer, nos parece que está cada vez mais difícil para o consumidor e para o dono do posto também. Não vá dizer que tem dono de posto que fica rico com o aumento da gasolina, porque não é bem verdade. A gente tem que entender os dois lados dessa moeda. Vamos conversar com o assessor jurídico do Sindipetro, o Alan Mafra, que está com a gente ao vivo por telefone. O Alan vai conversar um pouquinho com a gente, porque tem um encontro marcado, inclusive neste mês, na capital, em Florianópolis, que vai reunir, né, entidades patronais do Estado e diversos revendedores para a gente discutir isso, porque está difícil, né? Pagar R$ 7,20 o litro da gasolina comum está difícil. Alan, bom dia, meu caro, bem-vindo à CBN, obrigado por estar com a gente aqui, prazer falar contigo. Bom dia, Marcos. Bom dia, meu amigo, prazer estar contigo aí e desejar um bom dia também aos teus ouvintes aí na CBN. Muito bem, Alan, a gente que agradece a sua participação. Alan, vamos entender o seguinte, né? Até para o ouvinte também entender um pouco essa nossa conversa. Vai ter uma mobilização agora, dia 17 deste mês, que vai ser aqui em Santa Catarina, e as entidades, né, representativas dos postos de combustíveis estão preocupadas, né? Porque os proprietários podem, né, ser mais tributados por parte do governo do estado. Que cobrança é essa que o governo do estado está pensando em fazer em Santa Catarina, hein? Perfeito, Marcos. É isso aí mesmo. Nós estamos mobilizando toda a categoria em Santa Catarina através de uma Assembleia Geral Extraordinária convocada por todos os sindicatos aqui do estado. Nós temos 4 entidades sindicais que encampam aí toda a revenda do estado. E amanhã nós temos esse encontro em Florianópolis, né, uma Assembleia Geral, para tomar algumas decisões. Tendo em vista essa alteração na sistemática da cobrança do ICMS, que remonta lá a 2016, quando o STF julgou uma ação de uma distribuidora de petróleo lá do estado de Minas Gerais. Essa ação ela teve repercussão geral e praticamente inviabilizou a substituição tributária. O que impacta dizer? Que hoje o ICMS ele é devido sobre o valor que o posto vende. E nós temos acompanhado aí, vem sendo amplamente divulgado, inclusive pelo governo federal e pelos governos estaduais, o congelamento da pauta. O que seria o congelamento da pauta? É a base de cálculo sobre a qual incide o ICMS. Então, nós temos hoje um preço de pauta de R$ 5,77, que é o valor sobre o qual vem sendo pago esse imposto. Contudo, a gente tem visto os valores na bomba, em função dos impactos da política externa, da alta do barril do petróleo, da alta do dólar, enfim, todas essas variáveis têm impactado no aumento do custo e, consequentemente, no aumento do valor dos combustíveis na bomba. E sobre essa diferença dos 5,77 para o valor de venda, o governo do estado está pretendendo cobrar mais 25% dos postos. Então, é um valor inviável, inviabiliza boa parte da categoria. Nós temos acompanhado isso com muita apreensão, sabe, Marcos? Uhum. Não temos conseguido êxito nas negociações com o governo do estado. O governador tem se mantido indiferente à categoria, tá? Uma categoria que hoje impacta em mais de 20% da arrecadação do estado em termos de ICM, e o governador, né, não tem nos recebido. Então, nós estamos mobilizando a revenda. Inclusive, nesse momento, eu estou falando contigo aqui da BR-101, estamos já nos encaminhando para Florianópolis para algumas reuniõões hoje na Alesc,
e amanhã essa grande Assembleia Geral aí com os revendedores do estado inteiro, para que a gente tome uma decisão qual é o caminho que vai ser tomado. Agora, para o ouvinte entender o seguinte, havendo essa cobrança, essa diferença, havendo essa alteração, se o governo do estado em algum momento conseguir cobrar a diferença do ICMS entre o preço da pauta e o preço da bomba, inevitavelmente isso pode cair aonde? Lá para o consumidor final, né, Alan? Não há outra alternativa, porque em algum momento o dono do posto vai ter que repassar. Tô certo ou tô errado? Evidentemente, Marcos, você está correto, não é isso que a gente pretende, né? Os sindicatos, como entidades patronais, representantes da categoria, não influenciam, né, nesse tipo de decisão, são decisões particulares de cada empresário. Contudo, a gente sabe que para fazer frente a esse custo adicional, inevitavelmente vai haver repasse, o que é inviável tanto para o consumidor quanto para o empresário, porque as margens elas já estão muito pequenas, né? Chegam a ser irrisórias. Então é algo que a gente não gostaria nem de estar discutindo aqui, mas enfim, é uma situação que acaba sendo inevitável, sim. Aqui é a Gabriela Abate quem fala, seja bem-vinda à CBN, bom dia. Oi, Gabriele, bom dia. Falando sobre ainda esse imposto, enfim, as mudanças diretamente no bolso do consumidor, qual que é a previsão para o início dessa cobrança por parte do governo do estado? Então, o governo do estado, ele no dia 28 de janeiro, ele publicou um convênio em que ele anunciou a saída do estado de Santa Catarina de um convênio do CONFAS as multas, enfim, né? Então um valor aí que a gente estima em torno de R$1 bilhão, esse valor aí para a categoria, esse endividamento da categoria, e ele já sinalizou uma possibilidade de parcelamento em 24 vezes a partir de dezembro, correto? Então a gente imagina que vai acontecer a qualquer momento essas notificações para as cobranças, com o início desse, né, para quem for eventualmente aderir, né, a esse parcelamento a partir de dezembro. O papo hoje é com o Dr. Alan Mafra, assessor jurídico do Sindipetro. A gente está conversando um pouquinho sobre uma grande mobilização que acontece amanhã, dia 17, em Florianópolis. Inclusive, o Alan já está indo para lá, né, para esse grande encontro, participa de reuniões hoje na Alesc e amanhã discute isso também. Agora, Alan, é o seguinte, a gente sabe também que lá no Senado tem uma discussão para que se tenha eu não sei se esse é o termo correto, mas uma unificação de alíquota do ICMS a ser cobrado sobre os combustíveis para todo o estado, porque Santa Catarina hoje cobra 25%, se eu não me engano, o Rio de Janeiro acho que tem uma alíquota de 34%, quer dizer, se a gente tiver ainda uma unificação de uma alíquota específica para todos os estados brasileiros, nós poderemos ainda ter um aumento do tributo em Santa Catarina, né? Porque se passar de 25 para 28, para 30, por exemplo, né? Se for unificado em 30%, quer dizer, o Estado vai arrecadar mais ainda se isso acontecer, né? Marcos, essa discussão, né, da monofasia, você está correto na sua leitura, é isso mesmo, é uma unificação, né? Ela ainda é uma discussão bastante embrionária, depende de consenso, né, no CONFAS. Então a gente precisaria ter consenso de todas as unidades federativas, o que tem sido um caminho bastante difícil. Evidentemente que aqueles estados que têm uma alíquota maior e, consequentemente, uma maior arrecadação, dificilmente vão querer abrir mão de arrecadação, né? Então, a gente vê essa situação, a gente tem acompanhado esse cenário nacionalmente, até
através da nossa federação, que congrega aí os 34 sindicatos do Brasil, mas a gente tem acompanhado com muita parcimônia essa situação para não fazer nenhuma leitura precipitada. Mas temos acompanhado isso porque ainda há um longo caminho, né, em se tratando de monofasia, ainda há um longo caminho, há muitos estudos para que nenhum estado venha incorrer em algum tipo de situação, até de crime, por abrir mão de receita, enfim. Então ainda é uma situação, né, uma discussão bastante embrionária ainda. É um desafio ainda, né, a discussão e para os estados também. Alan, obrigado pelo bate-papo hoje a CBN. Bom evento para você hoje aí nessa quarta-feira de compromisso. Amanhã, né, tem esse grande encontro na capital do estado. Depois que finalizar o encontro, você volta aqui com a gente, contar o que saiu de prático, quais as discussões, porque é um assunto que impacta, né, na minha vida, na sua vida, na vida de todos os catarinenses e quem representa, né, as entidades, vocês estão corretos em sentar todo mundo, discutir, vamos buscar o que é melhor para o Estado, porque já está difícil para o consumidor. Se tiver mais repasse, fica mais difícil ainda. Obrigado, boa viagem para o amigo, bom trabalho. Foi um prazer falar contigo, foi um prazer estar aqui com a tua audiência na CBN. Nós permanecemos à disposição e eu quero aproveitar, Marcos, a tua audiência e conclamar os revendedores de combustíveis do estado de Santa Catarina que participem dessa Assembleia Geral em Florianópolis. Vai ser amanhã, a partir da 1h30 da tarde, no Hotel Majestic. Então, nós gostaríamos de conclamar, porque a presença é imprescindível para que essa luta tenha êxito. Certamente. Obrigado, doutor Alan. Bom trabalho. Até a próxima. Um abraço, meu amigo. Bom trabalho. Um abraço.